E de repente aquela multidão se levantou e foi na casa de Ló. Olha, tira esses homens daqui, que estavam aqui querendo praticar justiça na nossa cidade. Nós queremos conhecer eles. Eles queriam conhecer até os anjos. Veja que situação, queriam ter contato, relação sexual com os anjos. Chegaram a esse ponto, os anjos mandaram Ló entrar em casa. Entre, Ló, o negócio agora é conosco. Esse povo não tem jeito não. Esse povo está envolvido até os dentes na homossexualidade. Não podemos mais fazer nada. Vamos cumprir a vontade de Deus. Até hoje, o Senhor ordenou à igreja que anunciasse o evangelho, porque com o anjo seria diferente. Os anjos não aceitariam uma negativa. Se alguém dissesse, eu não aceito, morreria na mesma hora. Mas por isso o Senhor não deixou que os anjos anunciasse o evangelho, e assim cumpriu. Otorgou à igreja essa autoridade de anunciar o evangelho a toda criatura. Portanto, Ló estava ali e a sua família, os anjos disseram, não tem mais jeito, vamos destruir essa cidade. Esse povo está na homossexualidade, uma coisa terrível, abominável aos olhos de Deus. Deus não está suportando mais. Pegou Ló, as suas filhas, a sua esposa ali pelas mãos e começou a arrastar. Vamos embora daqui dessa cidade, deixa conosco, nós vamos resolver essa situação. Não dá mais para continuar do jeito que está, que se encontra essa cidade. E aí, queridos, nós vemos ali os anjos pegaram Ló, as suas filhas, a sua esposa, e saiu levando e tirando daquela cidade. E depois, vocês sabem o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Desceu fogo do céu e consumiu a todos daquela cidade. Todos, queridos. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás. Os anjos disseram, não olhe para trás, não olhe para trás. As coisas do Egito, as coisas velhas se passaram, e tudo se faz novo em nossas vidas. Deixa o velho homem, deixa a velha mulher no passado. Você agora é um novo homem, uma nova mulher, que recebeu, né, a direção, recebeu Deus, recebeu o Senhor, recebeu Jesus Cristo. Na sua vida, a sua direção agora é a de Deus. Então você tem que olhar para o alvo da sua beleza vocação em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo assim se expressava na sua vida quando anunciava o evangelho, olhando para o alvo da sua beleza vocação em Cristo Jesus. E olhássemos para o alvo, e a mulher de Ló olhou para trás. E quando olhou para trás, se lembrando daquela vida na cidade de Sodoma e Gomorra, como era maravilhosa aquela cidade, quantas coisas belas naquela cidade. E no final das contas, a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal. Essa é a realidade de alguém que olha para trás. Já saiu do Egito, mas quer continuar se lembrando das coisas do Egito. As coisas do Egito é boa. Tem prostituição, tem bebedice, tem todo tipo de coisa prazerosa, e fica olhando para o Egito. Já saiu do Egito, mas quer continuar no Egito. Quer continuar no Egito, vai terminar se transformando, né, fazendo uma comparação com a mulher de Ló, numa estátua, né, não de sal, mas um coração duro de pedra, um coração que não tem mais sensibilidade espiritual para sentir o amor de Deus na sua vida, não tem mais aquele fogo ardendo no seu coração para falar do evangelho às almas que estão perecendo. O homem morre. O homem morre porque está se lembrando do Egito, das coisas que deixou para trás, e quer voltar na sua mente, quer voltar para o passado. Nos faz lembrar até de uma cantora lá da Bahia, né, que tinha ali as músicas do forró na Bahia, e cantava aquelas músicas. E ela conheceu um jovem pastor, se namorou do pastor e terminou casando, e no final ela era uma jovem de sucesso na Bahia. Era de um conjunto de banda aí muito famoso na Bahia. Eu não sei o nome, não me lembro, não recordo, mas o nome dessa cantora era Suzane. E ela ali conheceu esse jovem pastor, se casou, se deixou esse mundo de músicas,
né, voltado ali para o mundo, voltado para as coisas do mundo da carne. E no final das contas, passou-se um certo tempo, e ela no seu coração dizia: ah, que coisa maravilhosa, eu vivi ali numa fama, no sucesso, e agora estou resumida a isso, apenas uma cantora evangélica, uma cantora gospel, que não tem valor nenhum, não tem valor nenhum financeiramente também, mas quando estava na banda, ela tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha tudo na sua vida, e ela se lembrava do seu passado. E o pastor, o seu esposo, dizia: não, minha filha, Deus falava também, não se lembre do passado, não pense em voltar ao passado, não pense em voltar ao passado. Surgiu oportunidades para ela voltar a cantar essas músicas do mundo de forró, nessa banda famosa lá da Bahia. E Deus já estava vendo o futuro dela, daquela jovem. Ela vai voltar ao mundo, ela vai voltar ao mundo, ela está querendo voltar ao mundo, e Deus já sabia disso. Não é porque Deus é onisciente. Quando a pessoa está dizendo que vai voltar para o mundo, para cantar as músicas do mundo, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro daquela jovem. E dizia: olha, se você voltar, Deus vai preparar e levar. Deus prepara e leva. Não bique não, mas mesmo assim, que no seu coração, o desejo de voltar a cantar as músicas do mundo falou mais alto. Eu queria voltar. No final das contas, terminou ela tendo problema de apendicite, ela foi cirurgiada dessa apendicite. Nessa cirurgia, o médico que fez a cirurgia falhou, deixou o canal da bilis aberto, e esse canal da bilis aberto começou ali a entrar no seu estômago, começou ali a fazer fluxo no seu estômago, e começou a infeccionar o seu estômago. Uma cirurgia tão simples dessa, de vesícula, uma cirurgia tão simples dessa, terminou resultando na morte dessa cantora Suzane, lá da Bahia. É uma cirurgia simples, mas que o médico falhou, deixou o canal da bilis aberto, e a bilis começou a entrar no seu estômago. Glória seja dada o nome do seu depois, o seu esposo, antes dela partir, o seu esposo, usado por Deus, disse a ele: olha, Deus vai te levar, está chegando a hora, Deus vai te levar, está chegando a hora, Deus vai te levar, está chegando a hora, se prepare, porque Deus vai lhe levar. E ela começou ali a dizer ao seu esposo: eu estou preparada, ele pode me levar. E aconteceu a morte dessa cantora Suzane, porque que procurou se lembrar do passado, querido. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo em nossas vidas. Deixa o passado, né, para lá. O velho homem morreu, você agora é um novo homem, uma nova jovem, moldados pelo Espírito Santo de Deus, e você tem que ter uma vida agora em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje a visão do Evangelho tem mudado muito. Eu posso ser até um dos que está revolucionando essa forma de ver o Evangelho, a visão do Evangelho. Possa ser que eu seja um dos que está revolucionando essa forma de ver o Evangelho. Eu já vi missionários que teve contato com índios. Ele chegou a dizer que se desconverteu, porque ele viu aqueles índios numa felicidade também, os índios Piraiã, lá da Amazônia, numa felicidade tão grande, que ele disse que terminou se desconvertendo. Porque os índios têm uma crença diferente da nossa. Eles creem num Deus diferente do nosso. Eles creem em espíritos diferente da nossa forma de crer. E aquele missionário disse que se desconverteu. E chegou para a sua família e disse: olha, aconteceu isso comigo. Eu passei esse tempo com os índios Piraiã da Amazônia, e no final das contas, em vez de eu converter eles, eu que me desconverti do Evangelho. E eu posso ser até um dos que está revolucionando essa forma de ver o Evangelho. Eu já vi missionários que teve contato com índios. E
Então eu entendi que ele não se deixou o evangelho. Ele começou a ter uma visão diferente do evangelho, queridos, que é proclamado hoje na terra. Hoje se pega muito ritualismo das igrejas, muitos criados pelos homens. É ritualismo disso, daquilo outro. Se você não fizer isso, aquilo outro, você não é salvo. Se você não pagar, você não é salvo, você não é membro, você não faz parte da membresia dessa igreja. Você tem que pagar pela sua salvação. E começa a cobrar a salvação. Eu entendo assim, a visão do evangelho está mudando. Muitos do evangelho estão proclamando o evangelho que Jesus anunciava: dai de graça, e o que de graça recebeste. Eu não preciso cobrar nada de vocês para vocês aceitarem Jesus Cristo. Não preciso cobrar nada, é de graça. Porque a salvação é graça, é um favor merecido. A salvação é graça, é um favor merecido. Não merecia a salvação. Quem nos concede a salvação é Jesus Cristo. Não é a placa de denominação de religião que vai lhe garantir a salvação no céu, porque de religião o mundo está cheio. O mundo está cheio de religião. Em todo mundo existe mais de 1000 religiões. 1000 religiões. Cada uma que diga que tem a verdade. Não é assim? Cada uma que diga que ela é o caminho. Se esquecendo que o caminho mais de salvação só por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, quando alguém disser para você que aceitou Jesus Cristo e que sua comunhão com Deus é inquestionável, a comunhão que nós temos com Deus é inquestionável, queridos. Quando alguém está em Cristo, nova criatura ele passou da morte para a vida. Ele é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Ele não se molda mais a este mundo. Não, esse mundo para ele causa nojo, se noja do mundo quando alguém é um servo de Deus legítimo, que aceitou o Salvador. Ele se noja do mundo, do pecado, da prostituição, da bebedice, da homossexualidade. Ele tem uma visão diferente do mundo, uma visão diferente deste mundo de pecado. O homem mudou. Todo mundo percebe a mudança em nossas vidas. A salvação, queridos, como eu disse, a salvação é coisa individual. Entre mim e Deus, entre você e Deus. Eu anuncio o evangelho, faço o convite de salvação. Você aí nesse terminal, você pode dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, mas você está confessando diante dos homens, diante de Deus. Pode falar o que quiser, não importa. Pode religiosos falar o que quiser. Não foi assim com Jesus Cristo? Quando ele começou a anunciar o evangelho em Jerusalém, os religiosos falaram de Jesus, condenaram Jesus Cristo. Ele dizia: eu sou o Messias enviado por Deus, sou o Salvador. Os religiosos diziam que não, você não é o Salvador, não. Você está mentindo, você está dizendo que é filho de Deus, você é um mentiroso. Chamavam Jesus de todo tipo de coisa, queridos. Os religiosos no passado condenavam Jesus Cristo por ele anunciar o evangelho simples, o evangelho simples, onde aquela multidão se reunia ali para ouvir Jesus falar. E quando Jesus reunia aquela multidão, queridos, era assim, num lugar assim amplo, espaçoso, no campo ali onde ele proclamava o evangelho, as pessoas se reuniam para ouvir Jesus falar. Era de uma forma livre, espontânea. Jesus fala das bem-aventuranças. Aquela multidão se reunia ao ponto de chegar e até para necessitar do pão cotidiano. E chegar um momento, aquela multidão de pessoas ali, está faltando os discípulos ali: Senhor, só tem pães e peixinhos aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Para essa multidão, Senhor, o que é isso? Ó Senhor, manda ele se assentar na relva aí, no campo, e
E vemos aqui, vamos orar a Deus, e começou a orar a Deus, e aqueles cestos começou a se multiplicar. Milhares de pães, milhares de peixes, alimentou aquela multidão de pessoas que estavam ali. Naquele campo, ouvindo Jesus falar das bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados pobres, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, pois vindo é o vosso galardão no céu. Pois assim persegui os profetas que foram após vós por causa do meu nome. Ele começava a anunciar o evangelho, as bem-aventuranças ali, naquele campo. Então é dessa forma que Jesus anunciava o evangelho, de uma forma livre e espontânea, sem nada de ritualismo inventado pelos homens no passado. O apóstolo Paulo teve dificuldade quando foi anunciar o evangelho, porque eles queriam circuncidar os gentios. Se eles queriam circuncidar os gentios, não. Nós só aceitamos que eles são convertidos se eles forem circuncidados. Os gentios, existem os judeus e os gentios. Os judeus já eram circuncidados por causa da lei. A lei obrigava que os judeus fossem circuncidados no 7º dia, para cumprir a lei, como Jesus também foi circuncidado no 7º dia, para cumprir a lei. Mas com os gentios, teve uma situação totalmente diferente do que eles esperavam, que iam circuncidar os gentios. Não, vocês têm que circuncidar o prepúcio. Vocês não podem ser considerados salvos se vocês não circuncidarem o prepúcio. O apóstolo Paulo diz: olha, queridos, acabem com isso, a circuncisão no coração, a circuncisão desses gentios é no coração, porque eles aceitaram Jesus Cristo, foram circuncidados no coração deles. Não precisa circuncidar o prepúcio. Mas era assim no passado, religiosos, as pessoas queriam que eles cumprissem a lei à risca. Mas os gentios, queridos, não podem entrar nesse regulamento de leis, de ritualismo, não. Somos diferentes, somos povos diferentes do povo israelita. O povo israelita teve uma chamada específica da parte de Deus. Eles ficariam na responsabilidade de anunciar o evangelho para o mundo, mas rejeitaram o Salvador. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém. As lágrimas caíram dos seus olhos. Se você soubesse. Mas eles não reconheceram Jesus como Salvador. Mas, irmãos, alguns judeus aceitaram. Tudo bem, alguns judeus aceitaram. Mas a maioria, em peso do povo daquela cidade, não aceitou Jesus como Salvador. Ele chorou. Ele teve as lágrimas caídas dos seus olhos. E veio a rejeição do seu povo, da sua descendência, do povo israelita. Ele ficou ali. Mas vamos ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude. A mensagem de hoje fala sobre uma passagem do apóstolo Paulo, que foi para a ilha de Malta. Lá na ilha de Malta ele foi mordido por uma víbora. Os bárbaros, os indígenas da ilha de Malta ficaram impressionados. Esse homem é homicida, esse homem é assassino, porque isso aí é resultado do seu pecado, por ele ter feito muito mal na humanidade. Ele agora está pagando. Ele agora vai ser morto por essa víbora. Ele vai inchar e vai morrer por causa do veneno da víbora. Mas enquanto estava ali, Paulo pegou os gravetos, um feixe de gravetos ali, colocou na fogueira, porque eles foram muito bem recebidos pelos indígenas. Foram muito bem recebidos pelos indígenas da ilha de Malta. Que coisa impressionante! Povos bárbaros, povos indígenas, onde a sua língua era diferente do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, querido, na sabedoria de Deus, fez com que ele se comunicasse com os indígenas de uma forma que eles entenderam.
O evangelho que o apóstolo Paulo proclamava no passado, a ilha de Malta. Os indígenas receberam o apóstolo Paulo e todos aqueles que foram ali naufragados naquele barco, eles nadaram até a margem e ali se atracaram na ilha de Malta. E na ilha de Malta tiveram um encontro com os bárbaros, com os indígenas. Os indígenas foram bem recebidos, bem recebidos. Os indígenas fizeram a fogueira, acenderam a fogueira. O apóstolo Paulo, para contribuir também com a sua contribuição, seu trabalho, pegou os gravetos ali. Quando ele pegava os gravetos, uma víbora mordeu. Os indígenas disseram: ele vai morrer, porque ele é homicida, ele é assassino. Mas resultado, Paulo jogou aquela víbora, balançou as mãos ali com a víbora, jogou a víbora fora, e as pessoas ficaram olhando, passou-se o tempo, foi passando o tempo, e cadê o apóstolo Paulo? Morreu. Cadê o apóstolo Paulo? Morreu, o veneno da víbora. E Paulo não morria. Os indígenas ficaram ali impressionados e disseram: ele é um Deus. Como alguém é mordido por um veneno desse, uma cobra dessa, e essa pessoa não morreu, ele é um Deus, só pode ser um Deus. Não morreu. E no final das contas, o apóstolo Paulo pegou o evangelho. Aquela cidade, muitos ali se converteram ao evangelho, queridos. Converteram ao evangelho. Por isso que eu digo que o evangelho tem que ser proclamado, como o Senhor dizido por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, seja indígena, sejam nós também, né, que somos considerados pessoas civilizadas, mas você sabe que nós somos resultado de uma miscigenação, somos resultado da mistura de português, de índios, né, assim, de espanhóis, de europeus. Nós somos uma mistura. Na colonização foi isso que aconteceu. Nós somos resultado de uma miscigenação de povos estrangeiros. Olha, seja dado o nome do Senhor. Do jeito que o evangelho é pregado para nós, também os índios têm direito de ouvir falar do nome de Jesus Cristo, com essa visão nova do evangelho, essa visão nova do evangelho. Como eu disse, desde o princípio, eu posso ser até um dos que estão revolucionando essa forma nova de anunciar o evangelho, porque mostra que é possível as pessoas aceitarem Jesus Cristo sem impedimento de religião alguma, sem nenhuma religião que possa lhe impedir de você aceitar Jesus Cristo, porque muitos só entendem salvação se a religião lhe garantir a salvação. Não é assim? Não é assim, queridos. As pessoas só entendem salvação se a religião A, B e C garantir a salvação. Se a religião garantir, não tem salvação. Não é assim que passa na cabeça das pessoas aqui na terra, que só existe salvação na religião. Meu Deus, não é só na religião não, queridos. O evangelho é livre. Os índios que têm a sua cultura, que têm a sua visão diferente da nossa, da criação. Então o evangelho é proclamado aos índios para que eles tenham a liberdade de escolha, de se amoldar à cultura deles. Ninguém força ninguém. O evangelho não é por força nem por violência. Então eles são moldados pelo Espírito Santo de Deus. Deus é quem vai dar a forma correta de se comportar dos indígenas. A nossa missão é só anunciar o evangelho, proclamar o evangelho, ensinar a palavra de Deus e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, só anunciar o evangelho. Já está bom demais, já está bom demais anunciar o evangelho. Lá as pessoas vão se moldando pelo Espírito Santo de Deus, ele vai transformando nossas vidas, sem precisar que eu interfira, sem precisar da minha interferência. Eu só faço anunciar o evangelho. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus transformar a tua vida. Glória seja dada o nome do Senhor. Nos faz lembrar até de uma cantora
lá dos Estados Unidos, cantora evangélica, viu? Jaque Velasquez, e na sua caminhada aqui de cantora evangélica, lá na cidade dos Estados Unidos, houve ali uma separação dela com o seu esposo, e as pessoas ficaram espantadas. Como pode haver uma separação de um casal? Segundo anunciado, foi da parte do marido, né, por causa de uma traição. O resultado disso que houve a separação desse casal. Os jornalistas chegaram impressionados. Como pode haver uma separação de um casal evangélico? E chegaram para a cantora para fazer uma pergunta. Jaque Velasquez, o que é isso que aconteceu na sua vida? Você houve a separação sua do seu marido e você não anuncia o evangelho, você não canta o evangelho, você não canta através de canções o evangelho? Jaque Velasquez, que vergonha você se separar do seu marido. Sabe o que foi a resposta dessa cantora? Deixa Deus trabalhar. Essa foi a resposta dessa cantora. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele quer transformar nossas vidas. O novo homem, a nova jovem, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com religião. Deixe religião. Não se preocupe com religião, porque de religião o mundo está cheio. O mundo está cheio de religião no mundo inteiro, queridos. Não é só no islamismo crescendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O islamismo está entrando com a maior facilidade no Brasil. E vocês sabem o resultado dessa religião nos países africanos e outros países. Qual é o resultado do islamismo? Não é coisa boa, não. Não é coisa boa não, mas está entrando no Brasil com a maior facilidade. Daqui a pouco eles vão entrar na Câmara dos Deputados, vão eleger deputados, vão eleger, se brincar, até presidente do Brasil. Estão entrando com a maior facilidade no Brasil. O islamismo está entrando com a maior facilidade no Brasil. É por isso que eu pego o evangelho, não pego religião. Eu pego que a salvação é possível sem você ficar com medo da religião. Ah, não, meu irmão, a religião é que salva. Eu só aceito salvação se for dentro da religião. Fora da religião não tem salvação. Não é assim que as pessoas dizem, queridos. Só aceitam salvação dentro da religião. Aí vem religião católica, aí vem religião evangélica, né? Religião cristã, vem a religião Testemunha de Jeová, aí vem adventismo, aí vem o islamismo. Quantas religiões tem no mundo? Batista, né? Presbiterianos, só tem salvação.